Olá, bem-vindo ao nosso canal UniHelp. Meu nome é Bruno Queiroz, eu sou professor de Direito Penal e essa é a nossa segunda aula de Direito Penal sobre teoria do crime. Na última aula nós falamos nós fizemos a introdução em teoria do crime, falamos sobre a teoria tripartite ou tripartida do crime, né, que divide o crime em três partes. Quais são? Fato típico, ilicitude, ou fato ilícito, ou fato antijurídico, ou antijuridicidade, e a terceira parte, a culpabilidade. Nós vimos cada uma dessas três divisões, vimos o que compõe cada uma, e vamos agora aprofundar em teoria do crime. Bom, nós vimos também na última aula, na introdução que nós fizemos, que o fato típico ele é formado por quatro elementos. Quais são? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro de tipicidade, nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. Tá? Então, nós vimos tudo isso na aula passada. Se você não viu, vai aparecer aqui, ou aqui, não sei, em algum lugar da tela, o cardzinho para você acessar a nossa aula anterior. Bom, nós vimos basicamente o que é, né, qual é a função de cada um desses elementos dentro do fato típico. Então, vimos que a conduta é a ação ou a omissão, né? Então, a pessoa faz ou não faz. Vimos que o resultado é aquilo que aquela ação gerou no mundo externo, né? E aí nós temos também dois tipos de resultado, o resultado jurídico e o resultado material, né? O nexo causal, que é a ligação entre esse resultado e essa causa, é o nexo entre esses dois, ou seja, aquela conduta gerou um resultado e aquele resultado foi gerado por uma conduta, por uma ação. Então, é o nexo, é a ligação entre o resultado e a conduta e o resultado. E vimos também a tipicidade, que é justamente a tipificação daquela conduta, daquele resultado e do que junta, do que une os dois, que no caso é o nexo causal. Então, vamos começar agora a nos aprofundarmos nessa seara dentro, primeiro, obviamente, de conduta. Então, vamos agora falar especificamente de conduta. O que é conduta? Bom, conduta, todo mundo sabe, eu creio que você consiga definir conduta, né, de uma maneira não dentro do direito, mas de uma maneira mais informal. Conduta é uma ação, é como você se comporta, é um comportamento, é uma ação, é um fazer, ok? Dentro do direito, isso é o mais comum da gente ouvir. Ação, ou conduta é ação, conduta é fazer alguma coisa, né? E isso é aí que está o erro da maioria das pessoas. Por quê? Porque dentro do direito penal, não se considera conduta só fazer, só o ato positivo. Por quê? Porque o Código Penal também traz obrigações de não fazer. Né? Na verdade, não obrigações, mas condutas, crimes, né? Fatos típicos de não fazer. Ou seja, vai ser crime quando você fizer e também é crime se você não fizer. Um exemplo, omissão de socorro. É muito comum a gente ver na televisão o motorista atropelou o motociclista e fugiu sem prestar socorro. Por que eles falam isso? Não é por simples liberalidade, é porque há um crime aí. A omissão de socorro ela é tipificada no Código Penal. Então, quando você não faz, quando você tem uma atitude negativa, quando você permanece inerte, o Código também vai te punir. Né? Obviamente, em determinadas situações. E aí nós vamos ver que a omissão, em determinados casos, ela é até mais grave do que a própria ação. Né? Então, nós vamos ver que existe a omissão imprópria, daqui a pouco, que a omissão imprópria é aquela pessoa que tem o dever e o poder de agir e não age, ela permanece inerte. E aí ela vai responder pelo mesmo crime como se tivesse cometido o crime em ação, né? Na intenção positiva da conduta, ok? Mas então vamos agora definir o que é conduta de uma forma mais clara e mais ampla para depois a gente avaliar as minúcias da conduta. O que é conduta? E aí é bom que você anote e decore este conceito, porque conduta é uma das principais características do crime. Tá? A primeira coisa que a gente avalia dentro do crime para saber se há ali um fato típico é conduta. Então, é a primeira coisa a ser avaliada dentro do primeiro item a ser avaliado dentro da teoria do crime. Tá? Então, para a gente já saber o que é crime, primeira coisa que a gente avalia, conduta dentro de fato típico. Então, é o primeiro item, fato típico, dentro do primeiro item, conduta. O que é conduta? Conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa
ou culposa dirigida a uma finalidade. Bom, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase que está grifada aqui, né, no slide. Dirigida a uma finalidade. Por que essa frase, né, esse ponto está grifado no slide? Dirigida a uma finalidade traz para a gente uma teoria muito importante dentro do direito penal, que é a teoria finalista. Essa teoria ela já foi, inclusive, tema de prova na OAB, não diretamente, mas estava dentro né, da pergunta, e alguns alunos ficaram perdidos, porque não sabiam do que se tratava a teoria finalista. A teoria finalista nada mais é do que falar o seguinte: toda conduta tem uma finalidade. E é extremamente importante a gente entender que toda conduta tem uma finalidade, porque é dentro da finalidade que a gente vai poder, por exemplo, avaliar uma parte da culpabilidade. Porque a gente, o que fala a culpabilidade? Nós vimos na aula anterior. Potencial consciência da ilicitude, ou seja, você saber o que você está fazendo, você saber que aquela atitude vai ter uma finalidade, você saber que aquela conduta que você está fazendo, é você entender que aquela conduta que você está tendo tem uma finalidade. Então, é claro que nós vamos estudar isso lá depois, lá em culpabilidade. Estou dando só um exemplo para a gente entender a teoria finalista. Então, a teoria finalista é importante aqui porque ela traz para a gente a finalidade de cada conduta. Toda conduta tem uma finalidade. E isso é extremamente importante que a gente saiba dentro do direito penal. Então, já vimos aí a teoria finalista, por isso que dirigida a uma finalidade está destacado aí no texto. Ok? Bom, então vamos ver quais são os pontos principais dentro desse conceito aqui de conduta. O que esse conceito está falando para a gente? Bom, então vamos lá. Conduta é toda ação ou omissão. Então aqui a gente já tem uma primeira coisa para a gente avaliar. Ação ou omissão. Como eu falei no slide anterior, não é só o ato de fazer. Tá? Conduta, dentro do direito penal, você pode ser punido por fazer e também pode ser punido por não fazer. É crime fazer, é crime ter um ato positivo e, em determinados casos, também é crime não ter um ato positivo, ter um ato negativo, ficar parado. Vou dar um exemplo. João, aqui, matou Maria. Pegou uma arma de fogo e matou Maria. Qual que foi a atitude de João? Foi uma ação. Ele pegou uma arma e atirou em Maria. Ação. Agora, eu estou passando pela rua, estou aqui caminhando na calçada e vejo um prédio pegando fogo. Tá aqui saindo fogo aqui do prédio. A Maria está aqui embaixo gritando, desesperada por socorro, porque ela precisa sair do prédio, senão o prédio vai cair. Eu não posso entrar no prédio porque eu não sou bombeiro, eu não tenho competência para salvamento de incêndio. Mas, como eu não posso entrar no prédio, eu vou embora. Sigo minha vida. Não faço nada. O prédio cai. O prédio cai e a Maria morre. Eu cometi algum crime? Sim. Não vou entrar nesse mérito agora da omissão de socorro, só quero que vocês entendam um exemplo. Por quê? O que fala o artigo 135? Você deve prestar socorro, tá? Quando você puder fazê-lo sem expor a sua vida a risco, sem risco pessoal. Mas, se houver um risco pessoal, tá? Ou seja, se você não puder ir lá e salvar porque existe um risco pessoal, você tem que acionar a autoridade pública. É exatamente isso que fala o artigo 135. Tá? E aí ele vai começar da seguinte forma: deixar de prestar socorro, deixar de prestar assistência. Veja, deixar. Deixar é o quê? É ficar parado. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar de prestar. Fica aí, se vira. Eu deixei de prestar socorro. Então, quando o código fala deixar de prestar assistência, ele está trazendo uma atitude positiva, eu tenho que ir lá e fazer, ou ele está trazendo uma atitude negativa? Eu fico aqui paradinho, não faço nada e é crime. É uma atitude negativa. Eu fico aqui paradinho e não é crime. Então, nesse exemplo que eu dei, eu não vou ser julgado por não ter ido lá salvar. Até porque existia um risco pessoal. Eu não tenho competência para salvamento de incêndio. Mas o artigo 135, lá no seu final, né, lá no final do caput, fala: se não puder prestar o socorro, você tem que acionar as autoridades públicas para que eles prestem o socorro. Então você tem que acionar o Estado. Então, nesta situação, eu deveria ter pegado meu celular, ó, o corpo de bombeiro está pegando fogo aqui, vem cá. É muito comum hoje as pessoas, ao invés de acionarem, né, o corpo de bombeiros, a primeira coisa é fazer isso aqui, ó, filmar. Cuidado! Se você presenciar alguma situação em que
lá dentro, que se encaixa dentro daquele artigo 135, claro, em que a pessoa precisa de um auxílio, e aí você tem que ver qual é a... Eu não vou entrar no mérito do artigo 135 agora, quando a gente falar de omissão, mais pra frente eu falo disso. Presta cuidado para você não incorrer num crime de omissão de socorro, tá? Você tem que ou efetuar o salvamento, né, prestar assistência quando isso não oferecer risco pessoal. Se oferecer risco pessoal, você tem que acionar a autoridade competente. Bom, então, entendeu que o crime, a conduta, ela tanto pode ser positiva, uma ação, e aí o código vai trazer inúmeras possibilidades de ação: matar, manter, exigir, furtar, né, no caso, subtrair para si ou para outro. Enfim, o código traz N exemplos para a gente de atitudes positivas. Tanto é que, vocês vão ver daqui a pouco, que a ação ela é a regra dentro do Código Penal. A omissão ela é a exceção. Então, em regra, todos as condutas dentro do Código Penal, elas são positivas. Elas são ações de fazer alguma coisa, de exigir, de manter, de deixar, deixar já é omissão, de subtrair, enfim, de matar. Então, a maior parte, e aí como regra, o Código Penal traz condutas positivas, condutas de ações. A exceção é a omissão. E aí existem dois tipos de omissão que nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide. Continuando aqui, então, o conceito. Conduta é toda ação ou omissão. Já entendemos que existem as ações positivas e as omissões que são negativas, né? A gente não faz nada. Consciente e voluntária. Consciente e voluntária é muito simples a gente entender, né? Consciência, você ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Mas, Bruno, peraí. Consciência não é lá na culpabilidade? Potencial consciência da ilicitude? Nós vamos entender já já. Não embaralhe as coisas. Aqui a gente está falando de consciência e voluntariedade. São duas coisas que andam juntas. Daqui a pouco nós vamos entender por que consciência está aqui também e lá na potencial consciência da ilicitude, lá na culpabilidade. Não mistura agora. Dolosa ou culposa. Isso aqui também é uma das coisas que mais são cobradas dentro das provas, tanto na faculdade, quanto na OAB, quanto em concurso, né, que trazem a teoria do crime. O crime doloso e o crime culposo. É muito comum o aluno confundir, principalmente porque nós temos essa atitude, né? As pessoas têm a atitude de assimilar aquilo que a televisão e a internet falam. Então, como eu disse no início da aula, é muito comum a gente ver os repórteres nas televisões falando: e fulano vai ser condenado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Peraí, crime culposo não é não ter a intenção de matar. Crime culposo é você agir com negligência, imprudência e imperícia. E aí nós vamos, ou imperícia, nós vamos ver isso já já. Então, não tem muito a ver. É claro que isso é levado em consideração também, né? A intenção, como eu disse, a finalidade. Qual que era a finalidade? Você entendeu que toda conduta tem uma finalidade? Então, ter ou não a intenção, não tem, não tive a intenção. Pô, peraí, você pode ter agido com negligência, imprudência ou imperícia. Ou pode ter sido só um mero acidente. Aí nem crime é. Porque se foi só um mero acidente, se você não agiu com imprudência, se você não agiu com imperícia, se você não agiu com negligência, se você não teve o dolo de matar, ou vou usar o exemplo aqui de crime, se foi um mero acidente, aí não há que se falar em crime. É claro que você vai ser processado, porque haverá ali uma apuração de fatos, mas considerando e concluindo a polícia, a investigação, que foi um mero acidente, que não houve nem culpa e nem dolo, não há que se falar em conduta criminosa. Tá? E aí, não havendo conduta, não há fato típico. Não havendo fato típico, não há crime. Entendeu? Então, muita atenção em dolo e culpa, nós vamos aprofundar neles daqui a pouco, já nos próximos slides. Na verdade, eu acho que dolo e culpa vai ficar para a próxima aula, porque a ação, omissão e consciente e voluntária é bem grande, a gente vai se aprofundar neles aqui agora. Então, nós entendemos os três requisitos da conduta, nós já vimos aqui, dentro do conceito. Então, o que é conduta? Conduta é toda ação ou omissão consciente e voluntária. E presta atenção, eu falei nas aulas anteriores, a gente presta atenção no ou e no e. Toda ação ou omissão consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Ok? Vamos passar então para ação ou omissão. Bom, no Brasil, primeiro a gente tem que entender quem comete
uma conduta criminosa. Quem comete crime no Brasil. Aí você vai falar assim, qualquer um que descumprir o Código Penal. Tá. Mas a gente viu lá no direito civil que existem dois tipos de pessoas dentro do direito como um todo. No direito brasileiro existem duas pessoas. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Quem comete crime no Brasil? Pessoa física ou pessoa jurídica? Ou pessoa física e jurídica? Regra geral, no Brasil, somente pessoa física comete crime. Regra geral, isso aqui é a regra geral, no Brasil, somente pessoa física comete crime. E, se é uma regra geral, é claro que existe exceção. A única, e aí eu vou até trocar de cor aqui para que você não confunda, a única exceção para o cometimento de crime por pessoa jurídica é lá no direito ambiental. Tá? Lei 9.605? 9.605. De quando? De 98. 9.605 de 98. É a única lei que traz a conduta criminosa, que traz o crime cometido por parte de pessoa jurídica. Nós tivemos exemplos aí lá em Brumadinho, né? Enfim, nós tivemos alguns exemplos aí de pessoas jurídicas tendo crimes assim imputados, porque cometeram condutas criminosas, né? E aí foi apurado, enfim, cometeram crime. Então, regra geral, no direito penal brasileiro, somente pessoa física comete crime. A única exceção é para os crimes ambientais, lá na Lei 9.605 de 98. Essa é a única exceção. O resto, pessoa física não comete o crime. Isso é meio que fácil de você entender. Você imagina, vamos usar o exemplo de que pessoa física seja uma empresa. Você imagina a empresa beta pegando uma arma e atirando na empresa alfa. Você imagina uma empresa beta mantendo relações sexuais forçadas com a empresa alfa. Então, o Código Penal em si foi criado para a pessoa física, para o cidadão. Então, é fácil de entender isso. Então, no Brasil, regra geral, pessoa física não comete crime. Somente existe uma exceção, né? Existe somente uma exceção, que são os crimes ambientais, lá na Lei 9.605 de 98. Ok? Bom, o que é a ação? Então agora sim a gente pode, agora sabendo quem que pode fazer uma ação, fica mais fácil a gente entender, porque senão a gente fica querendo criar vários tipos de situações na nossa cabeça. Então agora eu já limitei, ó, só são as ações, a gente só vai avaliar as ações cometidas por pessoas físicas, porque pessoa jurídica não comete crime. Somente uma única exceção lá no Código, nos crimes ambientais. Ok? Bom, ação. Vamos começar então por ação. Vou colocar aqui, ação. O que é ação? Eu já falei. Ação é um fazer. É você pegar uma conduta, é você pegar ali um tipo penal e fazer. Então, exemplos são milhares dentro do Código Penal, são centenas dentro do Código Penal. Então, nós temos exigir. Exigir cheque, calção lá no momento que você chega no hospital na emergência. Não pode. Então, se você exigir, é crime. É uma conduta, é uma ação criminosa. É uma conduta que vai caracterizar fato típico. É claro que aí vai ter que juntar todos os outros elementos, mas avaliando a ação de exigir o cheque, não pode. O cheque calção lá em emergência, em urgência, não pode. Tá? Matar é uma ação. Né? Manter relações sexuais é uma ação. Né? Subtrair para si ou para outrem, com ou sem violência, é uma ação. Então, 90 e tantos por cento do Código Penal, como eu disse, os artigos eles trazem ações, eles trazem condutas positivas. E são essas duas palavras que nós vamos ter que decorar aqui. Então, a ação é fazer, é ter uma atitude positiva. Ok? Então, ação é fazer, é ter uma atitude positiva, é você avaliar o tipo penal e falar, não, realmente isso aqui é um fazer. Como é que eu sei se o Código Penal traz uma ação ou uma omissão? O tipo penal, gente, é muito claro. O tipo, o que está escrito lá no Código Penal é muito claro. Então, se você leu matar alguém, artigo 121, matar alguém, você tem que ir lá e fazer, cometer o homicídio.
Você tem que ir e fazer. É uma ação. Agora, deixar de prestar assistência. Deixar é o quê? É ficar paradinho. Tô aqui. Não vou fazer nada. Bruno, mas não fazer nada é crime? Sim. O Código Penal traz lá. Você ficar paradinho sem não prestar assistência é crime. Tá? Então, ação é fazer. É um ato positivo. Como é que a gente chama os crimes cuja conduta são ações? Cujas condutas são ações. Crimes comissivos. E eu vou até destacar aqui para que você se lembre. Tá? Então, quando for um crime cuja conduta foi uma ação, nós vamos chamar de crime comissivo. Conduta comissiva. Ok? Não confunda agora com o próximo, que é a omissão, cujo nome é omissivo. Então, nós temos com C, comissivo, e vamos agora ver a omissão. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vimos que a ação ela é uma conduta de fazer, ela é uma conduta positiva, e agora vamos ver a omissão. Bom, na omissão, se lá na ação a conduta é fazer, aqui na omissão, obviamente, a conduta vai ser não fazer. Então, se lá na ação a conduta ela é positiva, aqui na omissão a conduta vai ser negativa. Simples, né? Então, muito simples. Ação, ir lá e fazer. Omissão, não fazer. Ação, ter uma atitude positiva. Omissão, ter uma atitude negativa. Não peguem positivo como uma atitude legal. Tá? Positivo aqui é na ação, é na conduta. É ter uma conduta positiva, é ir lá e fazer alguma coisa. Não é fazer algo interessante, fazer algo legal. Não é isso. Tá? Então, positivo não significa legal. Positivo significa ter o ímpeto de ir lá e fazer. Tá? E negativo significa ficar paradinho, e não fazer nada. Tá bom? Então, positivo aqui não é uma atitude legal, é uma atitude de fazer alguma coisa. Ok? Como são chamadas as condutas por omissão? Se lá em cima a gente chama de crime comissivo, aqui embaixo nós vamos chamar de crime omissivo, sem o C. Então, por isso que eu falei para vocês não confundirem. Porque aqui em cima a gente chama de crime comissivo e aqui embaixo os crimes cujas condutas são a omissão, né, nós vamos chamar de crime omissivo. Então, nós já identificamos um outro conceito para ação e omissão. Né? Crimes que foram cometidos através de uma ação são chamados de crimes comissivos. E crimes cometidos com condutas de omissão são chamados de crimes omissivos. Tá? Como é que eu sei que o crime de omissão ele é um crime legal? Ele não é um crime, por exemplo, inconstitucional. Porque, veja bem, é estranho a gente falar em Código Penal, né, falar em crime, falar em a pessoa ficar presa, detida, sendo que ela não fez nada. É difícil às vezes a gente entender. Poxa, eu não fiz nada e vou ficar preso 6 meses, eu vou ter que pagar uma multa, eu vou ter que prestar algum serviço, vou responder criminalmente por não ter feito nada. Artigo 5º da Constituição Federal. Vamos pegar aqui, lá nos direitos fundamentais que a Constituição traz pra gente, lá no artigo 5º, você que está com a Constituição Federal aberta aí, artigo 5º, inciso 2º, tá? Já bem no comecinho do artigo, tá? Da Constituição Federal, ela vai trazer o seguinte pra gente. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então, antes que você pense que a pessoa ser presa porque não fez nada é algo inconstitucional ou é algo imoral, não. A própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 2º, lá nos direitos fundamentais, logo bem no início ali dos direitos fundamentais, traz pra gente, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. Ou seja, se tiver uma lei falando que você tem que fazer, tem que fazer. Se tiver uma lei falando que não pode fazer, não pode fazer. Ok? Então, na verdade, o que o Código Penal traz pra gente é justamente a parte do não fazer. Ó, se você não fizer, você vai ser punido. Se você fizer, você vai ser punido. Então, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição, o Código Penal ele é totalmente constitucional. Porque a própria Constituição traz pra gente a possibilidade de fazer ou não fazer quando em virtude de lei. Ok? Bom,
Nós temos, dentro de crime omissivo, dentro de omissão, dois tipos de crime omissivo. E aí nós vamos ver os dois agora. Quais são os dois tipos de crime omissivo? Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei sem querer ou não fazer ele, mas vai ficar. Quais são os dois tipos de crimes omissivos? Vamos lá. Então nós temos aqui dois tipos. O primeiro é o crime omissivo próprio. Tá? Crime omissivo ou conduta omissiva própria. Tá? E, obviamente, o segundo é a conduta omissiva imprópria. Vamos ver cada um deles agora? Vamos. Bom, crime, ação ou conduta omissiva própria e conduta omissiva imprópria. Então, nós vimos que existem dentro da conduta dois tipos de conduta, né, a ação e a omissão. Na verdade, não são dois tipos de conduta, são duas características da conduta. Então, a conduta ela pode ser comissiva, ou seja, é uma ação, e omissiva, um não fazer, né? Então, na comissiva, você vai lá e faz alguma coisa, na omissiva, você deixa de fazer alguma coisa. Tá? E dentro da omissiva, nós vamos ter dois tipos de atitudes, de condutas omissivas. A omissiva própria, que é chamada também de omissiva pura, tá? Conduta omissiva pura, ou crime omissivo puro. E a omissiva imprópria, que também é chamada de comissiva por omissão. Que? Comissiva por omissão? Mas comissiva não é a ação? É. Nós vamos entender isso já já. Primeiro vamos focar aqui no omissivo puro. Bom, omissivo próprio ou omissivo puro. O que que fala o que que traz para a gente essa ação omissiva própria, essa ação omissiva, essa conduta omissiva pura? O puro, o próprio, ele está presente porque ele vai ser aplicado a todo cidadão. Bruno, como assim? O Código Penal não é aplicado a todo cidadão? É. Mas existem pontos do Código Penal que eles serão direcionados a quem tem uma determinada obrigação. E aí nós vamos entender isso já já. Primeiro, fixa e entenda isso. A conduta omissiva própria, o crime omissivo próprio, o crime omissivo puro, ele será aplicado a todo cidadão. Todo cidadão, independentemente da sua relação com a vítima, a sua relação com o sujeito. Então, não importa se é um sujeito ativo, se é um sujeito passivo, todo cidadão pode cometer um crime na modalidade omissiva própria. Ok? Artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando você puder fazer. Deixar de prestar assistência quando você puder fazer é o seguinte, ela é aplicada a todo mundo. Então, qualquer um que estiver passando na rua, vê o prédio pegando fogo e não fizer nada, vai responder pelo crime omissivo próprio. Por quê? Porque ele é aplicado a todo cidadão. Ok? Bom, uma segunda característica que você tem que entender. O crime omissivo próprio não admite tentativa. Então, anote aí. Não admite tentativa. Tá? Crime omissivo próprio não admite tentativa. Por quê? Porque nós vimos que o crime omissivo próprio, no artigo 135, ele está muito bem especificado. Deixar de fazer. Então não tem a tentar, eu tentei fazer. Não. Ou você faz, ou você não faz. Então não existe tentativa nos crimes omissivos próprios, nos crimes omissivos puros. Ou seja, se você está passando pelo prédio, não prestou socorro, não prestou socorro. Prestou socorro? Prestou socorro. Então, não existe tentativa de crimes omissivos próprios. Ou faz ou não faz. Ou a conduta é positiva ou a conduta é negativa. Não existe tentativa. Tá? O crime omissivo próprio, o crime omissivo puro, não admite tentativa. Escreva e entenda. Bom, como é que eu vou saber se o crime ele é omissivo próprio ou impróprio? Gente, a leitura do tipo penal. Tá? Toda vez que falar assim, deixar de prestar socorro, deixar de fazer alguma coisa, e não está lá falando, ó,
esse crime só vai ser imputado a quem? Opa, essa conduta só será imputada a quem? E aí ele vai elencar ali algumas pessoas. Se ele está elencando algumas pessoas, já nós vamos ver isso agora no omissivo próprio, se ele está elencando, então é porque é específico. Quando ele fala deixar de prestar socorro, deixar de prestar assistência, isso é geral. Qualquer um pode cometer. Então, se qualquer um pode cometer, o crime omissivo próprio é crime omissivo próprio. Tá? Então, crime omissivo próprio, quais são as duas características? Ele é aplicado a todo cidadão, qualquer um comete. E não admite tentativa. Ok? Como é que eu faço para saber? Lê o tipo penal que você vai conseguir entender. Ok? Então, agora vamos para o crime omissivo impróprio ou crime comissivo por omissão. Você precisa prestar atenção nesses nomes. Eles parecem confusos, eles parecem difíceis, mas é importante que você saiba e decore. Tá? Como eu disse, ação e omissão, e dolosa e culposa são as principais características e as mais cobradas. Tá? Então, ação e omissão você tem que saber, e dolosa e culposa você tem que saber também. Ok? Então, omissivo próprio é aquele aplicado a todo cidadão e que não admite tentativa. No omissivo impróprio, e aí fazendo uma analogia, se o omissivo próprio ele é aplicado a todo cidadão, o omissivo impróprio ele é aplicado a apenas alguns. Então, primeira conduta aqui, a primeira característica é que ele é aplicado a alguns. Quais são esses alguns? Nós vamos ver. Então, tá. Então, o crime omissivo próprio é todo mundo, é geral. Quando o código fala lá deixar de fazer, qualquer um deixa de fazer, vai ser punido. E no crime omissivo impróprio, o próprio Código Penal vai trazer para a gente ali quais são as pessoas que podem cometer o crime omissivo impróprio. Ok? Como é que eu sei quem é que tem ou não tem, quem é que pode ou não pode cometer um crime impróprio? Bom, e aí eu vou dar duas palavrinhas aqui para vocês e vocês vão decorar essas duas palavras. Comete o crime omissivo impróprio ou o crime comissivo por omissão, aquele que tinha o dever barra poder de agir. Decore isso que você vai conseguir entender. Comete o crime omissivo impróprio. Comete o crime comissivo por omissão. Aquele que tinha o dever, poder de impedir o resultado e não impede. Decore isso. Vou repetir, anota e decora. Comete o crime omissivo impróprio ou comete o crime comissivo por omissão aquele que tinha o dever, poder de agir para evitar o resultado, mas não age, permanece inerte, não faz nada. Vou dar um exemplo. Quem é que tem dever, poder de agir? O que é dever, poder de agir? Quando eu, por obrigação, tenho que agir para proteger, para vigiar ou para fazer alguma coisa com aquela pessoa. Então, suponhamos, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão conseguir entender. Está aqui a Maria. Tá aqui a Maria. A Maria tem uma filha, a Júlia. Tá aqui a Julinha. A Júlia, ela tem só 8 anos de idade, ela não consegue ficar em casa sozinha e por isso a Maria contrata uma babá para cuidar da Júlia. Só porque aí, como é fim de ano, a babá falou assim, ó, essa última semana do ano eu não vou trabalhar, tá? Eu vou ficar em casa, você tem que arrumar outra pessoa para você cuidar da Júlia. A Maria trabalha todo dia, de segunda a sábado, das 8 às 18. Então ela precisa de alguém para ficar com a Júlia das 8 às 18. Tá? E a babá não vai poder ficar. Só porque a Maria, ela tem um namorado, o Cássio. Tá aqui o Cássio. Super gente boa, eles namoram há 2 anos. A Maria tem total confiança no Cássio. O Cássio, quando vê que a Maria tá sem babá, fala, não, preocupa não, eu fico com a Julinha, pode trabalhar tranquilo. Eu não tô trabalhando, tô de férias, então eu vou ficar aqui com a Julinha, pode ficar tranquilo. A Maria confia muito no Cássio, e tá bom, vou deixar. E deixa a filha com o Cássio. No primeiro dia, tudo normal, ela chega, os dois estão brincando, tá tudo certo. No segundo dia também, tudo normal, a Julinha adora abraçar, enfim, muito normal, tudo certo. No terceiro dia, quando a Maria abre a porta de casa, ela se depara com o Cássio mantendo relações sexuais com a Julinha. O Cássio já tem 30 anos de idade,
já é maior de idade. E a Julinha tem 8, é menor idade, totalmente. E aí não vou entrar nesse método de incapacidade, não é aqui agora. Então, Julinha, totalmente menor de idade, 8 anos. Cássio, maior de idade, 30 anos. Mantém relações sexuais. O Cássio não é pai da Júlia, tá? É só um namorado da Maria. A hora que a Maria abre a porta, ela presencia a cena do Cássio mantendo relações sexuais com a Julinha. A Maria ama muito a Julinha, mas também ama muito o Cássio. Ela conversa com o Cássio, fala, ó, você não pode fazer isso, não é legal, tá? Então, eu vou relevar dessa vez. Releva. Passou. Foi só uma corrida, ela conversou com o Cássio falou que não vai fazer mais, então tá tudo certo. No outro dia, a hora que a Maria chega do serviço, a hora que ela abre a porta de novo, tá lá o Cássio mantendo relações sexuais com a filha, com a Maria, com a Joana. Tá? Julinha, né? É o nome dela que eu dei. É muito nome, com a Julinha. Então o Cássio novamente mantendo relações sexuais com a Julinha. No outro dia, a hora que a Maria abre a porta, tá lá de novo o Cássio mantendo relações sexuais com a Julinha. E isso vai se perdurando e a Maria não faz nada. Um belo dia, tem um vizinho passando pelo portão. A hora que ele passa pelo portão, ele ouve o choro da Julinha. Ele olha ali pelo portão e consegue ver o Cássio mantendo relações sexuais com a Julinha. Chama a polícia, o Cássio vai preso. Durante a investigação, a polícia descobre que a Maria sabia que o João, que o Cássio mantinha relações sexuais com a Julinha. A polícia vai lá e prende a Maria. Por quê que a Maria foi presa? Ela não tem nada, não foi ela que cometeu o crime de estupro, né? Ela só não fez nada. Mas não foi ela que foi lá e fez o crime. Então, assim, o máximo que ela vai responder é por omissão de socorro, correto? Não. A mãe, o tutor, tem o dever, poder de cuidar e proteger a criança. Que é cuidado, vigilância e proteção. Então, a mãe, o tutor da criança, ela tem esse dever de cuidar, proteger e vigiar a criança. O código vai trazer exatamente essas 3 palavras: cuidado, proteção e vigilância. Então a mãe, no momento em que ela percebeu a conduta, que ela abriu a porta a primeira vez, ela imediatamente devia agir para evitar o cometimento daquele crime. Chamar a polícia, matar não, mas bater no Cássio, enfim. Ela devia agir para evitar o resultado estupro. Ainda que já estivesse ali em consumação, mas ela deveria agir para evitar que aquilo se prolongasse. Mas ela não fez nada. Veja, ela tinha o dever, poder agir imputado pela lei. Nós vamos ver, daqui a pouco, quando eu for ler para vocês o artigo 13, parágrafo 2º, que a mãe, ela tem o dever de cuidado, proteção e vigilância. Então ela tinha o dever de agir nessa situação e não agiu. Ela tinha o dever de agir e não agiu. Então, se ela tinha o dever e poder de agir, não agiu, veja, ela vai responder pelo mesmo crime cometido pelo Cássio. Pelo mesmo crime que gerou o resultado de estupro de vulnerável. Então, se ela vai responder pelo mesmo crime, qual que é o crime que ela vai responder nesse caso aqui? Cadê minha? Ao contrário. Estupro de vulnerável. Mas, Bruno, não foi ela que estuprou. Tudo bem. Mas ela tinha o dever, poder de agir para evitar o resultado e não agiu. Então ela vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado. Mas na modalidade omissiva imprópria. É por isso que aqui a gente chama de, olha aqui, ó, comissivo por omissão. É como se ela tivesse feito a ação. Comissivo não é ação? Então é como se ela tivesse cometido o crime, mas na modalidade omissiva. Então, neste exemplo, a Maria vai ser julgada e deve ser condenada por crime de estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão, ou estupro de vulnerável na modalidade omissiva imprópria, porque ela vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado. Então, vamos ver quais são as pessoas, quem deve agir. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês exatamente o texto do artigo 13 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Então,
Bruno, de onde que você tirou esse dever e poder? Aqui, ó. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Dever e poder. Ou seja, tá aqui. Dever, poder. Então, de onde que tirou? Tá aqui. Artigo 13, parágrafo 2º. A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Quem que deve e quem que tem o dever, poder de agir? E aí aqui as alíneas vão trazer para a gente. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Pai, mãe, babá, a professora, enfim, qualquer um que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Como é que eu sei que a mãe e o pai têm cuidado, têm essa obrigação? ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o pai e a mãe são responsáveis por cuidar, proteger e vigiar a criança. Então, a gente tem que fazer essa ligação lá com o ECA. Porque eu sei que o ECA fala a mãe, o pai, ou o responsável, o tutor, a babá, ou seja, quem está cuidando da criança naquele momento, tem o dever de cuidar, de proteger e de vigiar a criança. Então, se é a mãe quem tem esse dever e esse poder, é ela quem tem que agir para evitar o resultado. E se ela não agir, ela vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado. Como nós vimos no exemplo da Maria, da Julinha e do Cássio. A Maria vai responder por crime de estupro de vulnerável na modalidade omissiva imprópria. Ok? Letra B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Está aqui a mesma Maria. A Maria está aqui. Tá? E está aqui também a Julinha. Então, veja, nós temos de novo a Maria e a Julinha. Só que dessa vez elas estão no clube. Está aqui, cheio de piscina. Tá? Veja, a Maria tem o dever, poder de cuidar, proteger e vigiar. Para quê? Para que a criança não se afogue, né? Então, se a criança se afogar, ela vai ali responder pelo crime de homicídio na modalidade culposa, porque não, agiu com imprudência, negligência e imperícia, não protegeu, nem cuidou, nem vigiou a criança. Correto? Então, tá bom. Então, ela tá a todo momento ali, ela tá atenta, ela é uma mãe, já é outra Maria, né? A mesma. Ela é uma mãe caprichosa, então ela tá a todo momento ali cuidando da criança. O problema é que eles já estão no clube há muito tempo. E no almoço ela comeu um camarão, e aí juntou o camarão com o sol, com a cerveja que ela estava bebendo, aquilo lá fez um mal danado para ela, e ela começou a passar mal e teve que correr pro banheiro. Junto com a Maria estava a Patrícia. A Patrícia e a Julia. Tá aqui a Patrícia. A Patrícia é muito amiga da Maria e percebe que a Maria tá passando mal e fala assim, não, pode ir no banheiro, vai lá, vai se cuidar, vai lá, se você quiser ir no ambulatório pode ir, eu vou ficar aqui cuidando da Julinha. Eu vou ficar aqui cuidando da Julinha. Não se preocupe, eu vou cuidar da Julinha. Eu assumo a responsabilidade de cuidar da Julinha. Ok, a Maria vai se cuidar, vai lá se tratar. Quando ela volta, ela se depara com a cena da Julinha boiando aqui na piscina. A Julinha morreu, afogada. Trágicas histórias hoje, tá? Tadinha da Julinha. Então, a Maria saiu, outra pessoa ficou cuidando, a Patrícia ficou cuidando. Né? Ela assumiu a responsabilidade de cuidar da criança, mas mesmo assim a criança morreu. Por negligência, imprudência e perícia. A Patrícia foi paquerar um outro homem que ela viu ali, achou um gatinho, foi lá para paquerar, não viu, não cuidou da criança, a criança morreu afogada. Aí, vamos lá de novo ver quem é que vai responder. A mãe, a Maria, vai responder por alguma coisa? Não. Não. Infelizmente, naquele momento, ela não tinha o poder. Veja, são cumulativos. Ela tem que dever, o dever ela tinha. Ela tinha o dever de cuidar, proteger e vigiar. Só porque naquele momento ela não podia. Ela estava longe, numa situação alheia à vontade dela. Ela não podia cuidar da criança naquele momento. Ela estava passando mal. Ela precisou se retirar. Então, nesse caso, ainda que ela devesse cuidar da criança, ela não podia. Então, ela descumpriu um parâmetro. Então, nesse caso, ela não vai responder por crime homicídio impróprio. Ela devia, mas não podia.
Agora vamos analisar a Patrícia. A Patrícia, ela não é a mãe da criança. Então, de acordo com o ECA, ela não tem que cuidar, proteger e vigiar, correto? Mas, olha a linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Bruno, como assim assumir? É fazer um contrato? Não. Independente de contrato, independentemente de pagamento, independente de amizade, pode ser oralmente, pode ser via contrato, pode ser por amizade, pode ser por dinheiro, não importa. Se você assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, se você assumiu a responsabilidade de cuidar, proteger e vigiar, você é responsável. Ainda que seja via um contrato oral mesmo, um contrato assinado por dinheiro, se você vai fazer isso gratuito, se é uma ONG, não importa. Se você, de qualquer forma, assumiu a responsabilidade, você vai responder pelo crime omissivo impróprio. Então, nesse caso, a Maria não vai responder por nada, porque ela devia, mas não podia. Agora, a Patrícia não. A Patrícia vai responder pelo crime de homicídio. Porque ela agiu com negligência, imprudência e imperícia, e aí é que eu não vou entrar nesse mérito. Então há ali um homicídio culposo, não cuidou, protegeu e vigiou a criança, e a criança morreu. Então ela vai responder pelo crime de homicídio na modalidade omissiva imprópria, ou homicídio na modalidade comissiva por omissão. Vai responder pelo crime de homicídio. Por quê? Lembra que se você assumiu a responsabilidade, se você tem o dever poder, você vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado, mas na modalidade omissiva imprópria, ou na comissiva por omissão. Ok? A linha C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Como é que é? Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Como nós estamos trazendo essas aulas aqui para alunos de faculdade, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai conseguir entender muito facilmente. Você que já está na faculdade, com certeza você deve ter ouvido falar, quando você foi entrar na faculdade, do famoso trote. Né? O trote, que os veteranos fazem para os calouros. É muito comum isso nas universidades federais. Né? Os alunos das universidades federais, os veteranos, organizam um trote. O que é trote, para quem não faz ideia? É um momento ali que os veteranos eles vão curtir com os calouros. Eles vão pegar no pé, vão criar alguma prenda, alguma vergonha para os calouros passarem, como se fosse uma cerimônia de entrada na faculdade. É muito comum isso nas universidades. Ok? E aí nós temos lá o trote, que vai ser de uma atlética. É muito comum ter atléticas também nas universidades. Tá? E aí a atlética do direito, cujo presidente é o Joãozinho, é o João. O João teve a ideia de fazer o seguinte: lá nessa cidade onde está essa universidade é muito frio. É muito frio. É uma região lá do sul, é muito frio. Tem dia que neva lá. Tá? É muito frio. Então o que eles decidiram fazer como trote? Eles decidiram que vão fazer uma festa no espaço lá da faculdade que tem uma piscina. A festa acalorada vai ser lá nesse espaço que tem uma piscina. Eles vão pegar todos os calouros, vão colocar dentro da piscina e o trote vai ser: eles vão ter que passar a madrugada inteira dentro da piscina. A piscina não é aquecida, não tem nada de aquecimento, a piscina é gelada, a cidade é gelada, tem dia que neva lá, então vai ter que passar a madrugada inteira na piscina. Tá todos os calouros, tá todo mundo aqui. Já deve estar entendendo o que vai acontecer. É óbvio que você ficar molhado dentro de uma piscina, num lugar onde faz um frio extremo, você vai passar mal. Muitos dos calouros que estavam dentro da piscina passaram mal, só porque o Flávio, morreu. Morreu de hipotermia. Então vamos lá. Um trote criado pelo presidente de uma atlética da universidade, colocou todos os calouros dentro de uma piscina, numa cidade em que faz muito frio, e por conta desta conduta, alguém morreu. Eu te pergunto, vamos ler a letra C de novo? Com o seu comportamento anterior,
criou o risco da ocorrência do resultado. O João vai responder por alguma coisa? Sim. Por quê? Por omissão de socorro? Porque ele viu o menino morrendo e não fez nada? Não. Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde pelo mesmo crime que gerou o resultado. Então, se gerou um resultado morte, qual que é o crime? Homicídio. Então, o João vai responder pelo crime de homicídio na modalidade comissiva por omissão ou omissiva imprópria. Tá? Então, neste exemplo que eu dei para exemplificar a letra C, o João vai responder pelo crime de homicídio comissivo por omissão ou homicídio na modalidade omissiva imprópria. Tá? Então, a letra C está falando o seguinte: eu, com o meu comportamento anterior, criei uma situação e expus alguém àquele risco daquele resultado. Então, eu, presidente da Atlética, criei uma situação que expôs a vida dos calouros a um risco. Esse risco gerou um resultado. Eu vou responder pelo mesmo crime que gerou o resultado. Que no caso é o homicídio. Nesse caso. Então, se alguém morreu durante o trote, quem criou o trote, quem criou aquela situação, quem criou aquele risco, é quem vai responder pelo crime omissivo impróprio. E aí vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado na modalidade omissiva imprópria ou na modalidade comissiva por omissão. Vocês conseguiram entender? Então, quando eu disse aqui atrás que eram pessoas específicas, é porque, de fato, a lei elenca quais são essas pessoas específicas. Não é qualquer um do povo. É quem o dever-poder de agir com cuidado, proteção e vigilância. O ECA traz para a gente um exemplo claro que é a mãe e o pai. Quem assumiu a responsabilidade, independentemente de contrato, independentemente se foi oral, se foi recebendo alguma coisa, se foi gratuito, não importa. Se você assumiu a responsabilidade, você vai responder. E se, com o seu comportamento anterior, você criou aquele risco de acontecer aquele resultado. Nessas três hipóteses, essas três pessoas que se encaixarem nessas regras, elas vão responder pelo mesmo crime que gerou o resultado. Se foi homicídio, vai responder por homicídio comissivo impróprio ou comissivo por omissão. Vai responder, se foi estupro, estupro de vulnerável na modalidade comissiva por omissão ou na modalidade omissiva imprópria. Se foi furto, enfim, não importa. Se a pessoa se encaixa naquelas regras, ela vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado, na modalidade omissiva imprópria. Se ela vai responder pelo mesmo crime e o crime admite tentativa, então, diferente do omissivo próprio aqui, que eu falei para vocês, que o omissivo próprio, ele não admite tentativa, correto? Então eu coloquei aqui, ó, não admite tentativa. No crime omissivo impróprio é diferente. O crime omissivo impróprio ele admite tentativa. Por quê? Porque como o sujeito ele vai responder pelo mesmo crime que gerou o resultado, pela mesma conduta que gerou o resultado, se a conduta admitir a tentativa, o omissivo também vai admitir a tentativa. Então, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que a criança não morreu. Aquela criança que estava lá no clube com a mãe e a Patrícia, lembra? Que eu dei o exemplo? A mãe passou mal e teve que sair e a Patrícia ficou cuidando da criança no clube. A criança se afogou, mas vieram os salva-vidas, conseguiram tirar a criança ficou 10 dias internada na UTI, mas conseguiu sobreviver. Ficou totalmente com sequelas, faltou oxigênio no cérebro, enfim. A Patrícia vai responder pelo crime de homicídio? Não. Não houve a morte, não houve resultado morte, então não vai ser homicídio, mas houve uma tentativa de homicídio e a criança quase morreu. Então, ou a Patrícia, eu não vou entrar no mérito se é de fato homicídio ou não, estou querendo que vocês entendam o omissivo impróprio aqui, ok? Não se prendam a se é homicídio, se não é homicídio, se é estupro, não. Vamos trazer aqui exatamente só para o exemplo, só para entender, para ficar fácil, pedagógico, para todo mundo entender. A Patrícia vai responder nesse caso por homicídio na modalidade tentada, comissivo por omissão. Então tem duas modalidades aí. Homicídio na modalidade tentada, na modalidade comissiva por omissão. Homicídio tentado, comissivo por omissão. Ela devia proteger, cuidar e vigiar a criança, assumiu essa responsabilidade,
não o fez, a criança quase morreu, houve ali uma tentativa de homicídio, ainda que culposa, e aí a Patrícia vai ser julgada pelo crime de tentativa de homicídio na modalidade comissiva por omissão. Fechou? Então aqui a gente encerra a ação e a omissão. Tá? E aí na próxima aula a gente vai entrar na consciência e voluntariedade, que também é muito importante dentro de conduta. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários, eu vou fazer questão de responder para todo mundo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, não tenha vergonha de deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Se você quiser que eu repita alguma coisa na próxima aula, eu faço questão de repetir. Né? Eu faço, nem que seja uma aula de 5, 10 minutinhos, só para explicar o que vocês não entenderam. Pode deixar nos comentários que eu tento explicar de uma outra forma, faço uma live, não sei, mas tento explicar de novo para vocês, para que todo mundo consiga entender a conduta. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por terem ficado até aqui no vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.